Versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, e rogamos mais uma vez pela iluminação do Espírito Santo nessa manhã. Fale, ó Deus, aos nossos corações, quebre os nossos corações e transforme cada um de nós à imagem de Jesus Cristo, Seu Filho amado. É o nossa oração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é prólogo. Que palavra é essa? Talvez você nunca ouviu. Mas, eu não sei se você viu, provavelmente você viu, esse ano, eles estão fazendo o lançamento de um filme chamado O Diabo Veste Prada. Acho que até já foi em cartaz. Sabe o que foi mais surpreendente? O filme, muito tempo esquecido, 20 anos atrás foi feito, ele ficou famoso novamente por causa do trailer. Então, se eu pudesse dar um nome, eu diria que esses dois versos aqui, eles são o trailer de Efésios. Se nós pudéssemos dizer que Efésios é uma série, ou é um filme, ou alguma coisa assim, esses dois primeiros versículos, eles servem como um trailer. Eles resumem de forma bem condensada tudo o que Paulo vai escrever ao longo dessa pequena carta de 6 capítulos. Efésios, ela tem um testemunho muito antigo de palavra de Deus. Ela foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser reconhecido como palavra de Deus. Então, Clemente de Roma, por exemplo, no finalzinho do primeiro século, ele vai escrever e ele vai citar o texto de Paulo aos Efésios no capítulo 4, reconhecendo como palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na exposição do texto, é importante a gente entender o contexto. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Ele plantou a igreja na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a terceira maior cidade daquele tempo. Era uma grande cidade, era uma metrópole, talvez como uma São Paulo nos dias de hoje, talvez como Nova York nos dias de hoje. Então ela era uma grande cidade, ela tinha um porto. E não apenas isso, ela também era uma cidade muito religiosa, muito mística. Então Paulo, ele vai, no ano 52, fazer a sua primeira visita nessa cidade, e naquele momento ele planta a igreja. A segunda vez ainda que ele vai para lá, nessa primeira vez ele fica pouco tempo, ele vai uma segunda vez, no ano 53, e aí ele fica 3 anos lá pregando e ensinando na casa de Tirano. No ano 57, Paulo vai se encontrar com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto. Depois desse encontro, Paulo vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele vai ser preso, e de Jerusalém ele vai ser mandado direto para Roma, para ser morto. E essa carta, ela é uma daquelas epístolas da prisão, uma das cartas que Paulo escreve quando ele está preso. Então ele vai escrever Colossenses, Filemão, Filipenses, no mesmo período em que ele vai estar provavelmente numa cidade chamada Cesareia. Essa igreja que Paulo está escrevendo, ela também foi pastoreada por Timóteo. Nós vamos ler nas cartas de Timóteo, por exemplo, Paulo citando e colocando ele nessa cidade. Essa cidade era uma cidade muito importante. Em Atos, capítulo 19, versos 17 e 20, nós vemos o quanto ela era mística, religiosa. A religiosidade dominava. Diz assim o texto de Atos 19, verso 17 ao 20. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso,
Todos eles foram tomados de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, essa cidade, ela é muito parecida com a nossa cidade. Nossa cidade, Camboriú, Balneário Camboriú, é como se fosse uma grande cidade no estado de Santa Catarina, uma cidade muito importante, é uma cidade litorânea e também é uma cidade marcada pela religiosidade. Você anda na rua, você tropeça com profetas, com pessoas religiosas de modo geral. Então, nós temos coisas em comum com o povo de Éfeso. A carta de Éfeso, ela pode ser dividida, assim como as cartas de Paulo, em duas grandes partes: credo e conduta, teologia e aplicação. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai explicar o seu evangelho. E ele vai trabalhar alguns temas como a Trindade, a própria Cristologia, a paternidade de Deus, o Espírito Santo. Ele vai trabalhar muito esses temas, a própria doutrina da igreja, o que é uma igreja. Na segunda parte, do capítulo 4 ao 6, Paulo vai trabalhar a aplicação dessa teologia, a aplicação do evangelho. E como que a Trindade, Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo se aplicam à nossa vida. E é onde ele vai trabalhar principalmente os relacionamentos e a unidade e amor dos crentes. Então, é dessa forma que a carta ela é formada. Se nós pudéssemos dizer algo que nos conecta com esses leitores lá da cidade de Éfeso, eu acredito que seria o pecado, porque o pecado ele corrompeu a nossa identidade e ele nos tornou inimigos de Deus. Por causa do pecado nós somos inimigos de Deus. Mas em Cristo Jesus nós recebemos uma nova identidade, santos e fiéis, e nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, esse sermão, eu vou dividir ele em 3 pontos. Ele começa com a autoridade de quem escreve, em primeiro lugar, depois ele descreve os seus destinatários e por fim ele termina com uma bênção. A primeira verdade, meus irmãos, ela se encontra no verso 1, na primeira parte do verso 1. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É muito difícil nós confiarmos no mundo caído e quebrado que nós vivemos. O pecado afetou profundamente cada um de nós. Então, nós somos desconfiados por natureza. No jardim do Éden, ao duvidar da palavra de Deus, o homem escolhe confiar nas palavras da serpente. E desde então, desde aquele momento, nós temos dificuldades em acreditar nas palavras de alguém, quiçá nas palavras de Deus. Mas nós podemos confiar nessa mensagem que Paulo está escrevendo, porque ela nasce da vontade de Deus. Essa é a primeira verdade desse texto. Nós podemos confiar nessa palavra, porque ela não nasce da vontade de Paulo, ela nasce da vontade de Deus. Paulo foi inspirado por Deus a escrever o que está escrevendo aqui em Efésios. A autoridade dele escrever isso não vem dele, vem de Deus. Foi Deus que o fez apóstolo de Cristo e é Deus que o inspira a escrever. E é muito interessante perceber o padrão das cartas de Paulo. Em todas elas ele se apresenta, ele diz quem está escrevendo. E esse padrão nós continuamos vendo em outras cartas de Paulo, quando ele também identifica os seus destinatários. Esse é o padrão de Paulo em todas as suas cartas. Em Romanos, Paulo é o escravo de Cristo Jesus que foi chamado para ser apóstolo.
Aos Coríntios, nas duas cartas aos Coríntios, ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. É a mesma identificação de Efésios. Em Gálatas, ele afirma ser o apóstolo enviado não por homens, mas por Cristo Jesus e por Deus o Pai. Em Colossenses, Paulo repete o que diz aqui em Efésios, ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em 1 Timóteo, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Em 2 Timóteo, ele repete novamente, ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Paulo não escolheu ser apóstolo. Ele não escolheu isso. A vontade de Deus está acima da vontade de Paulo. Foi assim na sua conversão na estrada de Damasco, quando ele carregava cartas para prender cristãos. E Jesus Cristo aparece diante dele e ali ele se converte. E o que é um apóstolo? Talvez você já tenha ligado a sua televisão, acessado o seu Instagram e você se deparou com algum ser humano, um homem ou uma mulher que afirma ser apóstolo, apóstola. Está na moda esse nome. Será que qualquer um pode ser um apóstolo? Será que apóstolo é tipo um cargo de chefe máximo da igreja, um CEO? Ou será que apenas alguns homens foram chamados para serem apóstolos de Cristo Jesus? Apóstolo é um ofício, é uma função. E Jesus havia comissionado 12 homens para serem seus apóstolos. Em Atos 1, 21 e 22, nós vemos o padrão para ser apóstolo. Os 11 que haviam sobrado, Judas já tinha caído fora, e 11 apóstolos entenderam que era importante eleger um apóstolo. Para ser eleito um apóstolo, aquele homem precisava ter caminhado com Jesus e sido testemunha ocular de sua ressurreição, ou seja, ele tinha que ter visto Jesus ressuscitado na sua frente. Paulo não faz parte do grupo dos 12, mas ele viu Jesus ressuscitado e Jesus pessoalmente o comissionou para ser apóstolo aos gentios. Então, apóstolo é aquele que é enviado em uma missão com uma autoridade que foi dada a ele. Paulo é apóstolo. Ele recebe uma missão de ir levar o evangelho aos gentios, na autoridade de Deus, por meio de Cristo Jesus. O fato, então, dele ser chamado pessoalmente por Cristo Jesus o torna um delegado oficial do Senhor. E por meio de suas pregações e cartas inspiradas, Paulo plantaria e edificaria as igrejas cristãs. A autoridade de Paulo não flui dele, mas flui do seu Senhor, Jesus Cristo. Em Efésios, inspirado por Deus, Paulo então escreve sobre unidade e o amor como fruto daqueles que foram salvos pela graça. Ou seja, essa carta não é uma ação de marketing de Paulo. Paulo não vai falar dele mesmo. Ele apresenta a nós o Evangelho de Deus. E Deus fala conosco por meio de Paulo. Por isso, meus irmãos, essa mensagem, essa carta, ela é totalmente confiável. Ela nasce da vontade de Deus em chamar, escolher, comissionar e enviar seu apóstolo. Nasce da vontade de Deus em inspirar seu apóstolo para escrever essa carta que chega até nós. Ela é digna de confiança. Esta carta, então, ela revela também a verdade sobre a nossa identidade em Cristo. E uma vez que nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós somos chamados a expressar o amor de Deus. Onde? Nos relacionamentos, na família, na igreja, no trabalho e no mundo. Deus revela a nós a sua vontade por meio do apóstolo Paulo. E essa carta, meus irmãos, ela é endereçada a nós. Nós devemos conhecê-la. Nós devemos, ao longo da semana, diminuir um pouco o tempo que nós gastamos com redes sociais, com televisão e com conversas fúteis. E devemos investir tempo em conhecer a palavra de Deus, em especial essa carta. Devemos fazer isso em espírito de oração, pedindo: Senhor,
abra os olhos do meu coração para que eu veja a largura, a profundidade e o tamanho do seu amor por mim. Nós podemos, meus irmãos, confiar nessa passagem, nessa carta, porque ela nasce de Deus. Mas o que essa passagem fala sobre nossa identidade? Bom, ainda no verso 1, Paulo diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A Escritura nos diz que Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Ele criou homem e mulher sem pecado algum. E nós fomos criados por Deus para viver uma vida santa e fiel a Deus. Uma vida de fidelidade, uma vida de fé no Senhor. Mas em Gênesis 3 nós vemos que Adão escolheu pecar. Ele escolheu confiar na serpente e não em Deus. E é por causa disso que ele passa então a viver como se Deus não existisse. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo vai dizer que a partir daquele momento nós fomos tornados inimigos de Deus. Então, a partir daquele momento, a nossa identidade não era mais uma identidade de amigo de Deus, mas uma identidade de inimigos de Deus. Essa é a identidade do pecador. Mas em Cristo nós recebemos uma nova identidade, nós nos tornamos santos e fiéis. Essa é a segunda verdade desse texto. Em Cristo nós somos santos e fiéis. É dessa forma que Paulo identifica seus leitores nessa carta. Por causa da nossa união com Cristo Jesus, nós nos tornamos santos e fiéis. Essa identidade que nós recebemos em Cristo não é baseada na nossa performance espiritual. Ela não é baseada, ela não se aplica apenas quando nós fazemos tudo certinho, como Deus ordena, mas nós recebemos ela em Cristo. É importante lembrar que nas outras cartas, Paulo também identifica os destinatários como santos. Coríntios. Você quer uma igreja mais complicada do que Coríntios? E nas duas vezes Paulo chama eles de santos, santos em Cristo Jesus. Efésios não foi escrita para resolver um problema na igreja. Não há divisão, não há pecado escandaloso, mas Paulo chama eles de santos. Cristo é santo e santifica todos aqueles que estão nele por meio de sua palavra. Eles alcançam essa posição por meio de sua união com Cristo. Santos e fiéis é a nova identidade que nós recebemos em Cristo. Uma vez que nós entendemos o santo não é apenas aquela pessoa que faz tudo certinho, ou o santo que os católicos têm em suas casas. Santo é aquele que é santo em Jesus Cristo. Jesus o faz santo. É importante entendermos agora a palavra fiel. A palavra fiel tem duas aplicações. Geralmente ela é aplicada a alguém que é fiel, que cumpre o que prometeu. Mas nesse texto aqui, ela tem o seguinte significado. O fiel aqui tem a ideia de alguém que tem fé, aquele que deposita sua fé em Jesus. Esse é o fiel que Paulo está dizendo aqui. Então, os santos em Éfeso, eles são fiéis não porque eles obedecem plenamente de forma perfeita. Eles são fiéis porque eles colocaram sua fé em Jesus. Não importa o lugar em que eles estão, eles são santos e fiéis. O oposto de crente, o contrário de crente, é incrédulo. Incrédulo, que não é santo, é alguém que não confia em Cristo. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que ninguém pode ser crente se não for também um santo. Em outras palavras, ninguém pode ser santo se não for também um crente, um fiel. Em nossos dias, muitos leitores da Bíblia pensam que Cristo é apenas um sobrenome de Jesus, o Salvador. Mas não é bem assim. O Antigo Testamento, escrito em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós não vemos a palavra Cristo, nós vemos a palavra Messias, nós vemos a palavra ungido. Essa palavra, ela é traduzida como Cristo no Novo Testamento. Então,
E ela fala, quando a Bíblia fala de Messias, ou ela fala de ungido, ela está se referindo sobre aquele que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Está falando sobre aquele que reinaria no trono de Davi para todo sempre, e que por meio dele todas as nações seriam benditas. Cristo é a tradução de Messias, a tradução de ungido. Cristo não é apenas um sobrenome. Cristo é uma palavra que é unida a Jesus e o identifica como sendo ungido de Deus, a quem todos precisam confiar para receber salvação. É nele, é em Cristo que nós estamos unidos, e é isso que significa estar em Cristo Jesus. Meus irmãos, em Cristo nós recebemos uma nova identidade, santos e fiéis, por nossa fé. Nós somos adotados na família de Deus. Não apenas isso, mas passamos a ser amigos de Deus. Nós éramos identificados como inimigos de Deus por causa do pecado, mas em Cristo nos tornamos amigos de Deus. E essa posição Deus nos coloca por meio da nossa união com Cristo. Agora, com base nessa identidade, na nova identidade que nós recebemos em Cristo, Paulo vai nos exortar lá no capítulo 4 a vivermos de acordo com essa nova identidade. A vivermos de acordo com a posição de santos e fiéis. Abra comigo em Efésios capítulo 4, verso 25. Antes de exortar, Paulo dá a nova identidade. Agora ele vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Meus irmãos, nós somos santos e fiéis quando colocamos nossa fé em Jesus. E esse é o motivo pelo qual nós devemos viver da maneira que agrada a Deus. Entender nossa identidade em Cristo nos motiva a abandonar a mentira e enfrentar as consequências de dizer a verdade. Compreender quem somos em Cristo é o que precisamos para ficarmos irados, mas não pecarmos. Apaziguar nosso coração e perdoar aquele que nos ofende antes que o dia acabe. Compreender nossa identidade é o que precisamos para que nenhuma palavra que cause destruição saia de nossa boca, mas apenas aquelas que servem para a edificação do próximo. Estar em Cristo é estar no amor de Deus, e quando o amor de Deus enche o nosso coração, esse amor transborda para os nossos relacionamentos. Quando isso acontece, meus irmãos, nós nos livramos da amargura, da ira, da gritaria e de calúnia. Nós nos tornamos bondosos, compassivos e perdoamos os outros. Nós passamos a viver dessa maneira porque entendemos o tamanho do amor de Deus por nós e o perdão que recebemos em Cristo. Se você está em Cristo, mas ainda vive como se fosse inimigo de Deus, se arrependa nessa manhã. Se você está em Cristo e ainda trata os outros com ódio, com grosseria, com palavras que machucam, se arrependa nessa manhã. Venha a Cristo nessa manhã e seja livre de toda amargura. Ele perdoa todos os nossos pecados, para que nós tenhamos comunhão com Deus e com aqueles que carregam a imagem de Deus. Na próxima vez que surgir um conflito,
seja no seu casamento, seja com seus filhos, ou até mesmo na igreja, quem sabe no trabalho, faça um exercício. Antes de falar qualquer coisa, se lembre que você é um santo e fiel a Cristo, em Cristo. Você é santo e fiel em Cristo. E como um santo e fiel deve agir, saber quem somos vem antes de saber o que devemos fazer. Em Cristo temos uma nova identidade, nós somos santos e fiéis e somos chamados a viver como aqueles que receberam o perdão de Deus em Cristo Jesus, pois em Cristo nós recebemos a graça e a paz com Deus. É o que nós vemos no segundo verso. Efésios 1, 2, Paulo termina com a seguinte bênção: a vocês a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não são poucos aqueles que buscam a Cristo por causa de seus problemas variados. Nós vemos isso no ministério de Jesus. Diversas pessoas que o procuram em busca de uma cura, de milagre, de libertação. Mas nem todos eles se tornam filhos de Deus. Nem todos eles se rendem a Jesus em louvor e adoração. Eles recebem o que precisam, o que desejam, mas alguns deles dão as costas ao Senhor. Mas todos quantos receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebem também a graça de se tornarem filhos de Deus e passam a ter paz com Deus. Se o pecado nos tornou inimigo de Deus, ouvir a saudação de Paulo prova que agora nós nos tornamos amigos de Deus. Em Cristo nós recebemos a graça e a paz que vem de Deus. Essa é a terceira verdade do texto. Após apresentar a si mesmo, Paulo escreve então essa saudação. E essa saudação, graça e paz, ela é utilizada até os dias de hoje. Esse versículo ele vai ser repetido em Romanos, aos Coríntios as 2 vezes, aos Gálatas, aos Filipenses, as 2 vezes aos Tessalonicenses, em Filemão, em Colossenses. Na verdade, se você olhar para as cartas de Pedro, por exemplo, e para as cartas de João, você vai ver Pedro e João também saudando os irmãos a quem eles escrevem com graça e paz. Essas 2 palavras, graça e paz, resumem o Evangelho de Jesus e resumem a própria carta de Efésios. Em Cristo nós recebemos a graça de Deus. O que isso significa? Significa que aqueles que confiam em Cristo recebem o favor imerecido da parte de Deus. Por meio da morte sacrificial de Jesus, recebem a salvação. Recebem também a capacitação para viverem uma nova vida nesse mundo. Em Efésios 1, ainda nos versos 7 e 8, Paulo diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Isso é graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Não merecemos o perdão, não merecemos redenção, não merecemos graça. O que nós fizemos foi merecer condenação eterna. Nenhum de nós possui méritos diante de Deus e não há nada que um ser humano possa fazer para apaziguar a justa ira de Deus por causa do seu pecado. Mas Deus o Pai enviou o Filho amado para salvar todo aquele que cresce em seu nome. Cristo redime nossa vida diante de Deus e nos torna sem culpa. Isso é graça de Deus. Pelos méritos de Cristo somos perdoados e adotados na família de Deus. Não fizemos nada, apenas confiamos no Redentor. Graça é o Evangelho em uma só palavra. Em Cristo recebemos a graça e entramos num relacionamento de paz com Deus. Essas 2 palavras são o resumo do Evangelho. Essa carta, o apóstolo apresenta para nós a graça e a paz que vem de Deus. A graça como a obra de Deus em nossa vida e a paz que temos com Deus como uma expressão que se torna visível em nossos relacionamentos com aqueles que carregam a imagem de Deus.
A palavra paz no Antigo Testamento é o shalom. É o shalom de Deus, que no Antigo Testamento era uma saudação também, e tinha a ideia de prosperidade, paz, que esteja bem. Mas agora no Novo Testamento essa palavra não significa apenas que tudo esteja bem, mas significa que você tem paz com Deus mediante Jesus Cristo. Paz em Efésios se refere à paz dos pecadores com Deus e à paz desses pecadores que estão em paz com Deus com outros pecadores também. Em Efésios 2, verso 14 ao 18, Paulo diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. A graça revela a obra de Deus na vida daqueles que são salvos. A paz com Deus torna visível essa obra de Deus na vida do crente. Sabe o que isso significa? A graça de Deus traz salvação aos pecadores e opera a paz entre esses pecadores e Deus. E essa mesma graça permite que os crentes vivam em forma pacífica uns com os outros. A graça e a paz vem de Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, por meio de sua vida, morte e ressurreição, e é aplicado na vida de todos que nele confiam. Apesar de não mencionar nesses dois versos o Espírito Santo, Efésios é uma carta profundamente trinitária. Então, nós recebemos a graça e a paz que temos em Deus. Só é possível por causa da obra da Trindade. Deus, o Pai, nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Jesus Cristo, amado Filho de Deus, executa o plano de salvação se entregando para morrer no lugar de pecadores, daqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo. E Deus, o Espírito Santo, é aquele que chama e revela Jesus Cristo aos eleitos de Deus e os sela para o dia da promessa. Tudo isso, como nós cantamos antes, para o louvor da glória de Deus. O que traz você até Jesus? Talvez você esteja doente, talvez você necessite de um milagre. E se essa situação é a sua situação, você deve vir a Jesus. Você deve vir a Jesus. Jesus nunca desprezou alguém que o procurou pedindo um milagre. Nunca, Jesus não desprezou. Nem mesmo aquelas pessoas que o procuravam de forma interesseira apenas. Jesus curou todos que foram até Ele. Jesus libertou todos que chegaram até Ele. E Ele continua fazendo milagres, sinais e maravilhas ainda hoje. Mas Jesus não morreu na cruz para curar doentes e expulsar demônios. Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, morreu na cruz por pecadores, para poder trazer paz entre pecadores e Deus. Você tem pecados? Você sente o peso da culpa dos seus pecados? Você sente vergonha das coisas que você fez no passado? Venha a Jesus nessa manhã. Reconheça Ele como seu Salvador, como seu Senhor e receba o favor imerecido que vem de Deus. Jesus não morreu para curar doentes do corpo, mas para curar todos aqueles que foram infectados pelo pecado. Jesus não veio para expulsar demônios, mas para libertar aqueles que são escravos de Satanás. Jesus morreu para que através de sua morte nós tenhamos vida eterna. O que você deve fazer para ser salvo? Confesse com sua boca que Jesus é Senhor. Creia em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e seja salvo. Em Cristo, nós recebemos a paz e a graça. Recebemos a graça da salvação e agora temos paz com Deus. Mas como eu falei antes,
essa paz com Deus, ela se torna visível em nossos relacionamentos. Aqueles que estão em paz com Deus não podem estar em guerra com aqueles que carregam a imagem de Deus. Seria uma grande contradição. E a pergunta que nós devemos refletir é: nós estamos em paz com Deus? Você está num relacionamento de paz com Deus? Se nós temos paz com Deus, por que estamos em guerra com aqueles que carregam a imagem de Deus? Se temos paz com Deus, porque permitimos que a ira se assente em nosso coração e nos torne amargurados e rancorosos? Responder essas perguntas com sinceridade é o santo remédio que nós precisamos. Os nossos relacionamentos na família, na igreja, na sociedade revela se de fato nós estamos num relacionamento de paz com Deus. Quando temos paz com Deus, nós procuramos viver em paz com os homens também. É o que Paulo vai falar em Efésios, capítulo 4, versos 1 ao 3. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A forma como tratamos outras pessoas revela o nosso entendimento da graça que recebemos em Cristo Jesus. Somos arrogantes e estúpidos com as outras pessoas? Não temos paciência quando as pessoas erram com a gente? Não conseguimos suportar dar a outra face quando somos ofendidos? Somos uma pessoa que causa divisão no corpo de Cristo? Se você é essa pessoa, talvez você ainda não entendeu o Evangelho. E eu não me refiro a um entendimento cognitivo do Evangelho. Eu me refiro a um entendimento transformador do Evangelho. Porque quando nós entendemos o tamanho do nosso pecado e o grande amor que nós recebemos em Cristo, nós somos transformados. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, para nos transformar. É algo visível para todos aqueles que nos conhecem. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos identificar as pessoas que nós devemos procurar reconciliação, a quem estamos dando um tratamento de silêncio, de quem nós estamos mantendo distância. Procure essa pessoa, peça perdão pelo modo como você a tratou, reconheça seu pecado para quem foi vítima. Concluindo, meus irmãos, nós devemos crer nessa palavra. Em Cristo, nós somos santos e fiéis. Em Cristo recebemos a graça e temos paz com Deus. Entender essas verdades muda tudo. O Evangelho transforma e ele precisa transformar nossa vida. Nós somos salvos para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Se você reconhece os seus pecados e deseja ser transformado pelo poder do Evangelho, eu quero orar com você. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos ser transformados pelo Evangelho. Porque muitas vezes, ó Deus, nós não vivemos da forma que fomos chamados para viver. Nós somos amados por Ti, temos paz contigo, recebemos tão grande salvação e perdão, mas às vezes, Senhor, os nossos relacionamentos são marcados por amargura, por brigas, por desavenças. Ó Senhor, transforma o nosso coração, Jesus. Que Teu Espírito Santo transforme cada um de nós, porque todos nós precisamos ser transformados pelo Evangelho, Senhor. Não queremos apenas entender o Evangelho, queremos ser transformados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Transforme-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Essa é, Senhor, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. Se puder ficar de pé.